Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo a gente vai tirar algumas dúvidas sobre faculdade, USP, o que fazer no vestibular, inseguranças e eu trago também a Bia, minha amiga. Ela já apareceu várias vezes no nosso canal porque, enfim, a gente faz o mesmo curso, a gente mora junto, Olha, então até falou nosso canal, ó. é nosso. E então nada melhor do que trazer mais uma pessoa que tem mais uma opinião para compartilhar e trazer para vocês, beleza? Então vamos lá. Eu vou falando aqui as perguntas que são de comentários de alguns vídeos ou pessoas que vieram conversar comigo pelo Instagram. E aí a gente vai fazer esse tira dúvidas, começando pela primeira, tá? Então vamos lá. Vou ler aqui e vocês também acompanham aí pela telinha. Eu sou um desastre em matemática e física, mas amo muito química e consigo me dar bem. Tem como passar na segunda fase não indo tão bem em matemática e física? Bom, a gente não vai falar quem é quem fez o comentário ou a pergunta X, beleza? Então a gente vai manter o anonimato e eu vou começar respondendo, aí qualquer coisa você complementa, Bia. Quando eu fiz a segunda fase da FUVEST, assim, a matéria física, assim, eu nem sei o que aconteceu porque eu chutei. Então, eu foquei muito mais nas perguntas de química, me concentrar em responder elas, e o restante eu fazia quando desse tempo o meu melhor. Mas acabou que o meu melhor não foi tão melhor, mas na minha época, em 2019, que eu prestei vestibular, deu certo. Na verdade foi em 2018, né, que eu passei em 2019. Então, eu acho que vai muito da nota de corte que você quer do seu curso. Então, se for química, não sei, eu acho que não teve aumento de concorrência, né? Então, acho que acabou sendo algo mais constante, por exemplo, até o ano de 2021. Então, acho que, sei lá, você pode ser o mesmo caso que o meu e dá bem, mas depende muito da nota de corte, as notas que você tirou em química para compensar as dificuldades que você tem em matemática ou física. Mas varia muito com o ano também. Você quer comentar alguma coisa? A única coisa que eu queria comentar é que, no caso, eu nunca fui muito boa em física, por exemplo. Matemática eu era boa, mas aí eu descobri na faculdade que o meu bom não era o suficiente. Mas física eu nunca tive muita facilidade. Eu cheguei a fazer um cursinho popular e acabou me ajudando na questão de física. O professor era um aluno lá da Unesp e ele ajudava bastante. Então eu fui com uma base melhor pro vestibular da física básica, sabe? Tipo, bem básica mesmo. E acabou me ajudando a não deixar em branco algumas coisas assim. Na verdade, eu nem lembro se tinha física na segunda fase da FUVEST. Nossa, eu nem lembro. Eu não lembro também. Na minha cabeça só tava que tinha química e matemática. Mas acho que deve ter física. Porque, tipo, a química, o nosso curso aborda também física, então deve ser tipo ciências exatas. Aí engloba. não, as eu acho que matérias chegou a tem. ser matérias específicas no nosso ano. Tipo assim, eu não lembro direito. Mas também um ponto importante é que, por exemplo, não tem só a FUVEST, né? Tipo, tem outros vestibulares e tudo mais. E cada vestibular vai ter uma característica. Que nem eu lembro que quando eu fiz a Unesp e a FUVEST, tipo, pra mim eram coisas bem diferentes. Os focos eram diferentes. O que eu acho que pode fazer é faça as provas da segunda fase. Tipo, pegue as provas antigas, faça e vê como que tá a sua física, vê como tá a sua matemática, a sua química, vê como você tá conseguindo se desenvolver. E aquilo que você acha que, tipo, nossa, não tá legal. Porque é legal ter uma base, pelo menos, sabe? Mas, tipo, se você não tem, talvez não sabe como fazer, tenta fortalecer aquilo que você é bom. Ou... Eu lembro que o que me ajudou muito foi pegar as provas antigas e, tipo, tá, o que eu tenho que fazer aqui? Fazer. E depois que eu terminava, eu falava, tipo, tá, e o que eu preciso melhorar agora? E aí eu ia tentando resolver aquelas questões. Eu ia tentando aprender aqueles conceitos básicos que eu não tinha. Sim. É muito errar e refazer de novo, até chegar no que você precisa, né? Sim, não cometa um erro de descobrir como é a prova durante a prova. Tipo, Eu sou a prova disso, tipo, eu não sabia nem como. não, mas não façam isso. Porque eu falo isso porque às vezes, quando eu prestei o Enem, tinha pessoas próximas de mim que nunca tinham prestado o Enem. E aí, tipo,
acabou errando coisas básicas, sabe? Por exemplo, aquela questão de que tem inglês ou espanhol, a pessoa acabou fazendo inglês ou espanhol, e aí quando chegou no final, tipo, eita, e essas 5 questões, sabe? Então, tipo assim, conheça o que você tá fazendo. Só tenha uma noção, sabe? Pelo menos o básico. Se você tem essa oportunidade de ter essa noção, então tenha, sabe? Tá. Agora vamos passar para a segunda perguntinha, que se a gente já cogitou fazer alguma outra faculdade, por exemplo, a FATEC ou até mesmo o Centro Paula Souza, que é a ETEC, né? Para quem é de São Paulo sabe. E porque a pessoa falou, tenho o desejo de fazer USP, mas desistir porque estaria inviável. Então, você quer começar? Pode ser. Eu não sei da sua realidade, a pessoa que acabou perguntando isso pra falar que tá inviável, mas o que eu diria é que tente, pelo menos, sabe? Eu não sei se você chegou a tentar outras vezes, para as outras pessoas também que podem estar escutando, mas, tipo, não custa tentar. Mas eu já pensei em fazer outras universidades, sim. Quando eu prestei todas, tipo, públicas que estavam próximas pra mim, que era acessível. E eu também prestei particulares pra caso não conseguisse pública, ver se eu conseguia bolsa. Então, eu acho que se você tem oportunidade e talvez condição, lembrando que, tipo, eu acho que eu cheguei a pagar só um vestibular. Os outros eu cheguei a pegar tudo... Como chama quando você não tem... Declara que não tem condição? Eu não sei, tá meu nome. Quando você lá declara que não tem condição e tal... Você consegue um auxílio pra ficar isento da isenção, matrícula. verdade, isenção. Então, a maioria eu consegui isenção, então nem precisei pagar, porque, querendo ou não, é um dinheirinho que pesa, né, se juntar todos os vestibulares assim. Mas, então, preste tudo que você tiver oportunidade, sabe? Eu acredito. Tem pessoas que preferem focar naquele e tal. Eu foquei nos que eu queria. Eu acabei estudando mais para aqueles que eu queria, entendendo mais como era a prova e tudo mais. Só que isso não fez com que eu deixasse os outros de lado. Então, eu diria para você fazer tudo que você conseguir fazer para ter mais opções, né? Porque a gente nunca sabe. Porque prova também não é só questão de conhecimento, tem muito de como você tá no dia, né? Se você dormiu bem, se você tá tendo problemas familiares ou outros problemas, então é melhor ter um leque um pouco maior, se for possível. Sim. Agora a gente vai passar para a nossa terceira pergunta, que a pessoa perguntou se teria muita diferença entre os campos da USP. Então, por exemplo, a capital com a de São Carlos, em relação a pesquisas, estágios, né, oportunidades. Bom, eu vou começar e depois qualquer coisa você complementa. Em relação à pesquisa, varia muito, porque cada lugar tem professores diferentes com seus grupos de pesquisa. Então, por exemplo, na de São Carlos, assim, eu não sou muito por dentro na área de pesquisa, mas eu vejo que a área de materiais aqui é muito forte. Então, tem vários professores que trabalham com isso e são até que bem renomados, ou até mesmo na parte orgânica. Então, depende muito com qual pesquisa você tem mais afinidade, né, a área de atuação, e você ir xeretando, né, stalkeando os professores, por exemplo, pelo currículo Lattes, ou até mesmo pelo site de grupo de pesquisas. E na capital, acredito que sejam no mesmo esquema, são professores diferentes com atuações na áreas diferentes, então acho que varia muito com o interesse que você tem na área química, que é vasta, então você tem muita oportunidade, muita coisa para ir xeretando, pesquisando. Sobre estágios, eu acho que um ponto muito positivo da capital é porque as coisas ficam muito próximas uma das outras, assim como indústrias. Então pode ser que você ache mais oportunidades lá, ou aqui também em São Carlos, pode ser que você tenha a oportunidade, a sorte de conseguir um estágio. Mas o ponto do estágio é que, por exemplo, em quantidade na capital pode ser que até que tenha bastante, mas tem que lembrar que, por exemplo, a concorrência vai ser maior. Então, às vezes, fica eras por elas. Então, varia muito, por exemplo, com a pessoa que você está competindo para fazer o estágio X, ou até mesmo com as habilidades que você tem no momento e talvez você precise aperfeiçoar, por exemplo, os soft skills ou até mesmo os hards, então tem mais conhecimento técnico.
Então, às vezes, eu diria que é muito uma questão de sorte estar no momento certo. Bom, passando para a próxima perguntinha, isso aqui já acaba sendo um pouco fora de mão, mas a gente vai dar algumas dicas sobre lista de esperas, primeira, terceira, quarta, quinta chamada, né, que a pessoa é chamada para fazer a matrícula na faculdade, que a pessoa perguntou, sabe se rodou bastante a lista de química na segunda chamada? Estou em 17/13 para a escola pública. Por exemplo, no meu caso, eu estava faltando uma pessoa para desistir para eu ser chamada na segunda chamada. Mas eu acho que a gente não tem muito o que ajudar nessa questão, porque acaba que varia muito a cada ano. Então, uma dica que a gente dá é sempre ficar de olho nas datas. Mesmo que você não tenha passado de primeira, né, na primeira chamada, tem segunda, terceira, quarta, quinta chamada, até às vezes, dependendo do curso. Então, vale a pena esperar e persistir mais um pouco. Porque eu já fiquei sabendo de uma história de uma pessoa que ela tinha passado para fazer engenharia química na UFSCar, só que ela já tinha perdido as esperanças, né, por não ter sido convocada já, né, direto, e esqueceu a data. Então, a pessoa perdeu essa oportunidade para fazer o curso na UFSCar. Então, é muito importante não desistir até o negócio terminar. É muito importante. Sim, tem vezes que, tipo, a gente tá... Não quis ser para apavorar vocês. Mas, tipo, às vezes passou, tipo, um mês, quase um mês e meio, e aí as listas estão rodando ainda. Então, realmente, vai lá na agenda, no computador, celular, tipo, anota, coloca na geladeira todas as datas de todas as chamadas e vai esperando. Você sempre vai conferindo, sempre que sair. Sim, é muito importante, porque, quem sabe, né? Você fez todo o esforço, não custa mais um pouquinho. Eu sei que é sofrido, porque, tipo, ver um negócio e você não ser chamado na primeira chamada, na segunda, mas eu acho que vale o esforço, assim, porque senão você vai se arrepender depois. E um ponto que não só não perder as datas, mas ficar também ligado com o prazo que você tem pra fazer a inscrição. Porque às vezes é tipo só um dia ou só 2 dias. Verdade. Então não adianta tipo, vi aqui, amanhã eu faço. E se amanhã já acabou, sabe? Então fica ligado. É verdade. Nossa, porque quando começa a terceira, a quarta lista, às vezes é uma pessoa que tá esperando na chamada, então é muito rápido. Bom, agora partindo para a próxima perguntinha, uma pessoa perguntou quantas matérias, por exemplo, ela perguntou para mim, mas a gente vai fazer para nós duas. Quantas matérias a gente está fazendo nesse semestre? A gente está no nosso 5º semestre do curso. Não, na verdade, 6º, né? 6º. Estamos no 6º semestre do curso, então a gente vai finalizar o nosso 3º ano como estudante de química. E vou começar comigo, porque como comecei o estágio, eu tô com menos matérias, e depois a Bia complementa com as que ela tá fazendo e eu não. Bom, a matéria que eu tô fazendo, por exemplo, de segundas é cinética e fotoquímica, então a gente aprende muito sobre velocidade de reação, produtos e reagentes, condições que variam de acordo com a temperatura, pressão, enfim. Essas coisinhas de cinética, então o próprio nome já fala. A parte fotoquímica a gente ainda não viu, acho que vai ser parte da P2, né, da prova 2. E outro desenho também que eu estou fazendo é desenho técnico, porque como a gente faz a ênfase de tecnológicas, que é voltado mais à parte de indústria, a gente precisa dessas matérias um pouco mais chatinhas, mais técnicas, que é o desenho técnico. Então a gente aprende a fazer desenho, projeções isométricas, usar cotas sobre parafuso, porcas, enfim, várias outras coisas que a gente nem sabe quando vai ver, mas de acordo com a grade a gente precisa para ter as tributações como bacharel em química. Terça-feira eu tenho matéria de instrumental 2, então a gente aprende muito a fazer determinações de elementos usando equipamentos. Então, por exemplo, a gente está aprendendo a usar o cromatograma. Não. A gente está aprendendo a técnica de cromatografia, que é para fazer as separações, muito utilizado nas áreas de farmacêuticas. Então, é uma área bem legal, mas a matéria é bem difícil até.
porque tem muitos detalhes. Tem a parte prática, que é terças, e a parte teórica, que é as quartas. E aí a minha quinta-feira também é cinética e depois é ciclos biogeoquímicos. Porque eu e a Bia também, a gente está fazendo ênfases tecnológicas, mas na área de ambiental. Então a gente tem as matérias de ambiental, a gente começou a fazer esse semestre e eu peguei apenas o de ciclos biogeoquímicos. Então, por exemplo, por enquanto a gente viu o ciclo de água, carbono, então são coisas bem básicas que a gente aprende nessa ênfase. E é isso. Aí sexta-feira eu trabalho o dia todo, então não tenho aula, pode falar. De forma resumida, o que eu faço além disso é resíduos na segunda-feira, que a gente aprende realmente o que é um resíduo químico, o que fazer com o resíduo químico, como identificar, tratar, essas coisas assim. E aí na terça eu faço cálculo. Eu não falei pra você que nem lembrar. Eu faço as matérias da Bia, como vocês perceberam. Na terça eu faço cálculo, que é uma matéria que eu devia ter feito no meu terceiro semestre, mas eu só ignorei. Aí eu resolvi fazer agora. E resíduos, só pra informação aleatória, ela não é desse semestre. Eu acabei puxando do semestre, do nono semestre. Oitavo semestre. E fora isso eu faço laboratório de inorgânica, que é um laboratório online. E eu também atmosférica. Química atmosférica. Faço química atmosférica, que é da ênfase de ambiental. E aí a gente estuda a química relacionada à atmosfera mesmo. A gente estuda as camadas que tem, né, na atmosfera e tudo mais. É isso aí. Bom, agora a próxima perguntinha. Eu vou só dar uma contextualizada, que acho que vai ser mais prático pra gente no vídeo. Que a pessoa perguntou, né, colocou nos comentários, da questão que muita gente, assim como eu, com a Bia, já sofremos por isso, e que é totalmente normal, porque a gente só tem o quê? 18, 19, né? A gente não vivenciou quase nada da nossa vida e a gente escolher uma profissão, uma carreira que a gente vai seguir é muita responsabilidade. Então é totalmente normal ter essas sensações, que qual curso escolher, se vai ser só um hobby mesmo, ou eu tô confundindo, ou se é algo que realmente quero pra minha vida, pra minha carreira. Então, eu acho que a gente pode dar, né, o depoimento de cada uma de quando foi o clique, de quando a gente pensou, eu quero fazer curso de química pra isso, isso, isso. E conseguiu diferenciar com os outros objetivos da vida, como o hobby, prazeres que a gente tem. Então, vou falar primeiro o meu, depois a Bia fala dela. Então, vamos lá. O meu, desde o primeiro ano, eu comecei a gostar de química por causa de um professor, que ele era muito bom, ele era muito rígido, então já mostrou pra mim que mesmo eu indo mal nas provas dele, eu gostava muito, porque eu entendia muito as explicações do porquê as coisas funcionavam daquela maneira. Então eu gostava muito, assim, dessas brisas. E eu vi isso principalmente quando eu fiz a matéria de fundamentos, que tem logo desde o primeiro ano, quando a gente fez o curso. Então eu já vi que eu tava no lugar certo. Mas é normal, a gente sempre vai e vem, a gente se reconsiderar a todo momento, porque a gente não tá toda hora motivado naquilo que você tá fazendo. Vai ter momentos que vai ser difícil você continuar falando, nossa, mas será que é isso mesmo? É normal. Mas aí você tem que se lembrar do porquê você decidiu fazer isso e assim por diante. Então acho que uma coisa muito importante é você ir se testando, não sei, ou até mesmo se policiando, testando coisas novas. Por exemplo, se você vê que você gosta de química, tenta ir atrás de curiosidades, fatos históricos que estão relacionados com a área de química. Por exemplo, tem um livro muito legal, né, que você tem. Pega lá. Então, esse é o livro, ele é muito famosinho pra quem gosta de química e tá invertido. Não adianta. Eu vou colocar na tela que é mais fácil. Mas se chama Os Botões de Napoleão. Muito bom, a Bia começou, ela tá na luta ainda, tá? Ela não gosta muito de ler, mas enfim, muita gente que gosta muito dessa área de química gosta de ler esse livro, porque traz os contextos históricos e abordam, por exemplo,
a vida, né, o mundo da química através das histórias. Então pode ser um teste, ler, ver se tá gostando da leitura, se você tá se despertando, assim, né? Você tá se sentindo curiosa sobre a situação. E aí, se você vê que acaba sendo mais um hobby, uma matéria que você vai bem, mas, tipo, é só isso, daí talvez você possa ir atrás de outras coisas e ir testando também, que pode ser que não seja a área que você quer. Eu sempre soube que eu queria ir pra área de exatas. Teve um momento da minha vida que eu falava que quero ser cientista. Eu não sabia o que eu queria fazer, mas tipo, eu quero ir pra área de ciência. Mas eu tive aqueles deslizes, que é normal, eu era uma adolescente, não tinha que ter certeza de nada. E aí eu acabei fazendo química por conta de uma professora de química também, que me cativou bastante. Mas eu achei a química da faculdade realmente bem diferente da química do ensino médio, então eu não me basearia nisso. É um bom começo, porque, tipo, eu tô aqui graças a isso, sabe? Mas eu também dou a dica de, por mais que a gente não vai entender muita coisa, mas, tipo, vai na grade e vê o que uma faculdade oferece, sabe? Até porque, se eu não me engano, tem a grade básica que as faculdades têm que ter para ter um curso, para ser um curso de química, mas também cada uma vai ter uma coisa diferente. Pode ter um foco diferente. Mas eu não sei, eu só era química ou não fazer nada, ou só, sei lá, continuar no cursinho popular ou ir trabalhar. Mas como eu sempre gostei muito de estudar, eu queria fazer alguma coisa. E interessante é que durante o curso eu pensei drasticamente em fazer direito. Eu até ia prestar o Enem de novo. É verdade, você comentou. Cheguei a me inscrever no Enem e tudo mais. Só que aí, tipo, teve um start no meio da faculdade que eu falei, não, é isso, sabe? Posso fazer direito depois, mas, tipo, é isso. Mas talvez eu faça direito ainda. Aquela, tipo, nada te impede, sabe? Nada é fixo, não precisa ser pra vida toda. Pode ser que eu trabalhe como química e pague uma faculdade de direito, não tem por que não. Então, continuando, uma coisa que a Bia me lembrou e que, por exemplo, ela sempre teve certeza que queria química, enquanto eu, por exemplo, primeiro ano, todo ele, eu quis química. Aí chegou o segundo ano. Não tava gostando das matérias porque tinha fisicoquímica, enfim, outras matérias que eu não tinha muita afinidade. Pra mim já tava começando a virar muito decoreba e eu não gosto de decoreba. E aí eu comecei a me interessar por engenharia mecânica, engenharia civil e até pensei em fazer design de interiores, arquitetura. E aí no terceiro ano voltei com a ideia de química. Se vocês quiserem entender mais sobre minha trajetória, de como eu escolhi o curso, vou deixar linkado um vídeo falando só sobre isso, acho que vai ser bem legal pra vocês. E foi bem isso, então, tipo, cada um vai ter uma trajetória, mas sempre se policiar pra você não se perder, né? Que acho que esse é o importante, porque às vezes você pensa e no final você acaba se perdendo totalmente nos seus pensamentos e a chance de você desistir é muito maior. Então você sempre tem que se policiar, falar, mas pera, calma, muita calma nessa hora, vamos retomar o nosso plano aqui. Então essa também é muito importante. Uma coisa que a Gabi falou antes também, que nem antes de fazer química eu pensava em fazer astronomia, mas eu não sentia prazer estudando física. E astronomia vai ter muita física e tal. Então, tipo, vê o que te dá prazer, sabe? E também tentar entender o que, por exemplo, eu sei que é básico talvez, tipo, vocês já saibam, mas tipo, o que um químico de fato faz? Ou o que uma pessoa faz direito faz? Porque às vezes a gente tem uma ideia muito abstrata. E quando entra na faculdade, tipo, epa, sabe, tem aquele impacto. E vai ter aquele impacto, porque a gente não vai saber ao pé da letra. A gente só sabe quando tá inserido, de fato. Mas, tipo assim, às vezes, por exemplo, se você... Por exemplo, eu falava, eu quero trabalhar na indústria, sabe? E aí eu tô disposta a fazer o que for preciso para trabalhar na indústria. Então, você às vezes vai se esforçar mesmo não gostando muito da matéria ou coisa do tipo. Então, tentar entender onde você vai chegar depois que concluir aquilo também eu acho que ajuda. Porque você vai ter uma noção se você gostaria ou não de estar naquele lugar. Mas, tipo, pode mudar muito. Tem pessoas que entram querendo ir pra indústria e vai fazer pós-graduação, ou vai fazer mestrado, um monte de coisa. E outras que queriam mestrado e vai trabalhar na indústria depois que se formam. Sim. Bom, agora vamos pro nosso último questionamento, né? A nossa última perguntinha do vídeo, que é sobre moradia.
Então, muita gente, por exemplo, que vem pro Campus São Carlos, não é daqui de São Carlos. Por exemplo, na nossa turma, pouca gente é da cidade, a maioria é de outra cidade do estado, até mesmo de outro estado do país. Então, acho que essa perguntinha que a gente vai tentar ajudar vocês vai ajudar muito e às vezes trazer até mais um conforto e uma segurança maior, porque quando a gente está se mudando para um outro lugar, traz um medo, né? Porque não envolve só o dinheiro, mas também você se sentir confortável, porque é uma região que você não está acostumada a enfrentar, né? Uma mudança, assim. Eu nunca fiz uma mudança para morar sozinha, então pode ser um baque para a maioria de vocês. Bom, comenta aí como foi a sua trajetória, porque você foi primeiro na loja, depois no apartamento. Como que foi isso? Eu cheguei pra loja porque eu não queria pagar um lugar, né? Eu nem sabia se eu queria morar sozinha mesmo, numa república, ou ir pra loja. Então, primeiro eu fui pra lá. Eu gostei, mas eu quis ter a experiência também de morar sozinha. Então, foi interessante pra mim, tive a experiência, saí da loja. Eu tinha comigo que caso não desse certo eu voltaria pra loja também, sem problema, se tivesse vaga, coisa do tipo. E aí eu não gostei da experiência de morar sozinha. E aí eu acabei vindo morar com a Gabi. Nossa, Nossa, meu Deus, desse Gente, jeito. ela é maravilhosa, ela faz tá. pipoca e ela queima o fundo da panela. Não, oxi. Não, eu faço pipoca salgada e a Bia faz a pipoca doce. Aí cada uma tem sua especialidade aqui. Mas enfim, foi basicamente isso de uma forma resumida. E o que eu sei lá, eu só. Uma coisa que me ajudou, mas eu sei que talvez muitos nem tenham oportunidade, porque eu moro relativamente perto daqui. É 1h30, então é relativamente perto. Então eu vim conhecer a cidade antes de vir pra cá. Eu cheguei a vir aqui e tal, não fiquei em lugar nenhum, voltei e depois fui pra loja. Quem tem oportunidade, eu daria isso como dica. Quem não tem, muitas vezes encarar, sabe? Tipo, a realidade do momento. Mas, tipo, tenta. O pessoal é bem receptivo também. Tipo, por exemplo, no Facebook, eles fazem geralmente grupos de, tipo, pra combinar, pra chamar os calouros, quem entrou e tudo mais. Então, às vezes, chama um veterano e vai lá, tipo, pergunta, sabe? Pergunta várias coisas. Eu lembro quando eu passei, eu chamei uns 3 veteranos aleatórios. E aí... Os meus escolhidos. E aí eu perguntei, como que é o curso, ou como que é a cidade. Então, faça isso, sabe? Não tenha vergonha, só encare. Muitos depois nem vai lembrar da gente, então... Sim, e às vezes você consegue tirar muita informação, né? Dos veteranos, e às vezes era melhor você ter falado, conversado, que às vezes vai ser menos dor de cabeça pro futuro. Pense desse jeito. Bom, vou falar da minha experiência, diferente da Bia, eu moro muito longe, tipo, eu moro, sabe, na capital de São Paulo, ainda tem que viajar mais um pouquinho até chegar à região onde eu moro. Então, dá em torno de 5, 6 horas de ônibus. Quando é de carro, 4 horas acho que já dá, mas até que longe. Quando eu vim aqui na primeira vez, depois que eu fiquei sabendo que eu passei, eu vim com a minha mãe, a gente viu, assim, em menos de 8 horas. Não, a gente ficou aqui em São Carlos umas 5 horas. A gente chegou, acho que no horário de almoço, ou próximo, já partimos, visitamos o máximo de imobiliárias que a gente conseguiu, que foi, tipo, 4 ou 3, porque a gente ainda precisava fazer as visitas, né, nas kitnets, então demanda tempo. E aí a gente saiu, acho que 6 horas, chegamos em casa de madrugada, então foi bem cansativo, mas valeu a pena, porque na época eu queria gastar o menos dinheiro possível. E essa questão de gastar o menos possível não mudou. Vida de pobre é triste. É isso. E na época as kitnets estavam bem mais em conta. Não sei se agora mudou, mas acho que não deve ter mudado. Então eu consegui alugar uma kitnet por R$550, se não me engano. Mas foi a mais em conta que a gente achou. E que tinha uma estrutura até que legalzinha. E, por exemplo, diferente da Bia, que ela conseguiu uma kitnet bem perto da saída da matemática, que é onde a gente também mora no momento, eu consegui
a 3 quarteirões da saída da física. E só depois que eu fechei o contrato que eu fiquei sabendo que o pessoal fala que a saída da física é uma das mais perigosas, que tem menos gente. E aí eu fiquei sabendo assim, na rotina. Então eu chegava em casa de noite às vezes, eu às vezes pegava o Uber com medo, sabe, de acontecer alguma coisa. Então essas coisas também é legal, por exemplo, conversar com algum veterano, algo que eu não fiz na época. Ou às vezes, na época, tipo, eu nem cogitei, na verdade, ir pra loja. Mas é porque eu prefiro ficar sozinha. Então, é isso. Então, eu acho que é muito xeretando a internet. Se você tem condição de pegar uma kitnet, vai procurando. Caça, 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 até você achar a melhor oportunidade. Tem também as pensões, que às vezes pode ser uma alternativa. Achar alguém, né, que passou junto com você no ano pra dividir um apartamento, como é o nosso caso. Mas só se você não se sentir desconfortável em morar com um desconhecido. Também tem grupos de Facebook. Por exemplo, aqui em São Carlos tem grupos que, tipo assim, porque aqui também tem a UFSCar. Então aí tem grupos tipo Caso e UFSCar. E aí o pessoal lá coloca, tipo, tem vaga no meu apartamento, tem vaga na minha república. Então, tipo, às vezes é só ir, sabe? Mas, tipo assim, não é só ir, mas, tipo, vai, mas pergunta, sabe? Às vezes compensa você perguntar, como que é a república? Porque às vezes, tipo, pode ser de festa e você não é de festa. Ou pode ser tranquilo e você é mais de festa. Então, tipo, tem isso, tem uns estilos, sabe? Tipo, vá onde você consiga financeiramente ficar e onde você se sinta bem também. Mas de qualquer jeito, pelo menos aqui em São Carlos, a loja também é bem acolhedor. E eu acho que é só conversar também que pode dar tudo certo. Sim. Uma coisa que pode ajudar, por exemplo, pra você que quer alugar um apartamento, uma kitnet, que vai ajudar muito, é que no Campo São Carlos tem 4 saídas principais. A da física, que é onde eu moro, ele é mais afastado, mas você acha ainda valores bem bacanas, tipo kitnets, que, por exemplo, são 3 quarteirões. Quando eu ainda morava lá, era tranquilo quando era de dia ou até 6 horas da tarde. Então, se você não vai, não também tem medo, assim, acho que você pode arriscar, porque tem bastante preços bons na saída da física. Além disso, tem a saída do observatório, que é já mais próximo do centro. Lá você acha preços um pouco mais salgados, porque a gente tá falando de centro, mas pode ser que você ache alguma coisa por lá também. Depois, tem a saída da matemática, que é a mais famosa, quer dizer, a mais famosa junto com a da arquitetura. Mas a da matemática acaba saindo um pouco mais caro, então seria legal, por exemplo, ver com alguém para dividir um apartamento, que foi o nosso caso. A gente só conseguiu um apartamento próximo da matemática por conta de ser 2 quartos e a gente conseguir dividir os custos e ficar bem mais em conta do que ser uma única pessoa. E por fim, a saída que acho que tem mais gente morando, né, em apartamentos é a saída da arquitetura, porque também é a mais em conta, então você consegue preços bem bacanas e até que fáceis de achar. Então acho que a saída da arquitetura, para você que quer economizar, acho que pode ser o primeiro início para você ir xeretando nas imobiliárias, beleza? Bom, gente, então esse era o vídeo de hoje. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Eu nem sei quanto tempo deu esse vídeo, mas espero que tenha ajudado. Foi muita informação, então acho que isso já valeu a pena. E boa sorte na sua jornada, porque acho que se você está assistindo esse vídeo é porque você está interessado em partir para uma faculdade, tem curiosidade sobre, então boa sorte na sua jornada. Força, que é uma trajetória difícil, demorada, mas que quando a gente faz com todo o nosso esforço, vale a pena de qualquer modo no final do nosso caminho, beleza? Então até a próxima e tchauzinho! Tchau, gente. Boa sorte.